Quando eu era criança, eu detestava ir pra escola. Tipo, não gostava de ir pra escola, não gostava de estudar, eu odiava mesmo. A minha mãe fala que eu dei o maior trabalho pra ela, dizendo ela que tinha que me obrigar a ir pra escola, tinha que me obrigar a fazer lição de casa, dizendo ela que era um tormento. Mas enfim, quando eu entrei no oitavo ano, oitava série, né, tava mais ou menos com os meus 13 anos de idade, eu conheci o professor Edilson. E esse professor me fez gostar um pouco de ir para a escola, me fez sentir um pouco de interesse de estudar, porque ele era muito diferente comigo. Ele não me enchia o saco igual os outros, ele não pegava no meu pé, não torrava as minhas paciências. Ele me dava o maior apoio, me ajudava, era gentil, legal comigo. Então, com isso, a gente acabou se aproximando e ele tornou o meu melhor amigo. Olha só que bizarro, um professor, o meu melhor amigo. E eu dividia tudo da minha vida com ele, tudo que acontecia em casa, tudo que acontecia com as minhas amigas, tudo eu dividia com ele, eu pedia a opinião dele, eu pedia um conselho, sabe? Então, tipo, era uma relação de amizade mesmo, eu enxergava ele como se ele fosse uma menina da minha idade, só pra você ter noção do grau de confiança e de amizade que eu tinha por ele. E aí, no meio do ano, entrou um menino na nossa turma que eu fiquei apaixonadinha por ele. E aquele sentimento era muito novo para mim, eu nunca tinha sentido aquilo antes, então eu já fui logo dividir com o professor, né? Contei tudo, toda animada, falei para ele que eu estava apaixonada, que o menino também estava gostando de mim. E ele teve uma reação muito esquisita. Ele falou assim: esse menino não é para você, esse menino é um moleque, ele é muito novo, uma criança infantil. E eu falei assim: ué, Edilson, mas eu não tô te entendendo não, ele é da minha idade. E ele pegou e falou assim: mas é diferente. Uma menina de 13 anos, ela já é uma moça, quase mulher. Já um menino de 13 anos, ele é uma criança ainda. E naquela época, eu não estranhei ele falar aquilo pra mim, porque a gente tinha intimidade pra conversar qualquer coisa, entende? E aí acabou que eu não dei muita bola pro que ele me disse e comecei a namorar esse menino meio que escondido, porque eu também não queria ele encher no meu saco, né? E aí um dia, chegou nos ouvidos do professor Edilson que eu tava namorando escondido com esse menino. E ele me chamou para conversar muito bravo, falou um monte de coisa para mim, gritou e ameaçou assim que ia contar para os meus pais já que eu tava namorando escondido. E eu estranhei, porque como eu disse, eu contava tudo da minha vida para ele. Ele nunca teve aquela reação comigo, nunca me criticou por nada. Pelo contrário, ele agia comigo como se ele tivesse a minha idade. E agora, nessa altura, ele queria fazer um papel de professor, então aí eu comecei a estranhar e eu vi que tinha alguma coisa aí. Então, eu resolvi mentir pra ele que eu tinha terminado com esse menino e resolvi meio que dar uma afastada dele também, sabe? Porque eu fiquei assim com um pezinho atrás com aquela reação dele. E aí fiquei namorando com um menino muito mais escondido do que eu tava antes. Além de estar escondido dos meus pais, agora ainda tava escondido do professor, né? Até que passou 3 meses que a gente tava namorando, já tava no final do ano. Inclusive, faltava pouco tempo pra eu deixar de namorar escondido com ele, porque a minha mãe dizia assim que quando eu completasse 14 anos, ela ia deixar eu namorar. Então, assim, faltava pouco tempo pra isso. Um dia todo mundo saiu, né, da aula, bateu o sinal pra gente ir embora. Nós dois esperou a escola inteira sair e voltou para dentro da sala pra gente poder ficar sozinho um pouco. A gente não tinha muita oportunidade de ficar sozinho, de poder namorar, sabe? E aí nisso, a gente estava sentado nas cadeiras assim, um de frente pro outro e tava de mão dadas e conversando, sabe? E aí quando pensa que não, o Edilson voltou para a escola e entrou para a sala e pegou nós dois ali naquele clima maior romântico. Eu acho que na verdade ele estava me vigiando, né? Porque não tinha condições ele pegar aquilo ali. E ele já chegou fazendo o maior escândalo, gritando, brigando, mandou meu namorado embora para casa dele. E assim que meu namorado foi embora, ele me pegou pela mão e saiu me arrastando para a sala da diretora. Só que detalhe, não tinha ninguém lá mais. E aí assim que a gente entrou na sala dela, ele foi logo fechando as cortinas da janela e trancando a porta. E aí eu fiquei com um pouco de medo, né? Porque eu pensei, o que ele vai fazer comigo aqui, trancando tudo? E eu falei assim, Edilson, tá maluco? O que você acha que você tá fazendo? E quando eu falei isso, ele veio, segurou no meu rosto e me deu um beijo na minha boca, à força. E aí eu peguei, empurrei ele, falei, você tá doido? O que você acha que você tá fazendo? E ele falou assim, você é minha. Eu não aceito você ficar com mais ninguém. Você acha que você me seduziu todo esse tempo? Agora você simplesmente me troca por outra pessoa? Falei, você tá pirado? Você pirou na batatinha?
porque que eu saiba, a gente é só amigo. Olha a sua idade e olha a minha, você tem idade de ser meu pai. E ele estava tão surtado que ele nem lembrou que na escola inteira tinha câmera, inclusive naquela sala que a gente estava. Quando eu fiquei discutindo com ele assim, ele veio, me agarrou e me beijou de novo. Só que dessa vez eu empurrei ele e comecei a gritar e gritar muito. E as tias da limpeza ainda estavam na escola. Então, por medo delas ouvirem, ele me soltou e me deixou. E eu virei para ele e falei assim, eu vou contar tudinho para minha mãe, e saí correndo da sala. E aí, nisso que eu saí correndo da sala, ele pegou o carro dele e veio atrás de mim. E ele ficava assim, pelo amor de Deus, não conta, não fala nada, você vai acabar com a minha vida, eu tenho família, tenho a minha carreira, não faz isso, você também é culpada. Ele ficava falando desse jeito. E eu virei pra ele e falei assim, você tinha que ter pensado nisso antes dessa burrada que você fez, você tinha que ter pensado antes na sua família, na sua carreira. E nisso eu apertei o passo e vazei pra casa. Quando eu cheguei lá, óbvio, a primeira coisa que eu fiz foi contar pros meus pais. O meu pai queria por tudo sair atrás dele, mas a minha mãe convenceu ele para poder fazer tudo dentro da lei, né? E aí a gente foi na delegacia, prestou queixa, tudo certinho, e não tinha como ele negar, tava tudo filmado, né? Ele foi preso, não sei por quanto tempo, foi afastado, e eu também não sei te falar se depois daquilo ele pôde voltar a lecionar, né? Já que nos últimos dias de aula eu não voltei para a escola porque tava um buchicho muito grande na escola. Eu não queria ainda, além de tudo que eu passei, ter que enfrentar, né, as pessoas me perguntando, as pessoas cochichando, então não voltei para a escola. E aí quando o ano acabou, eu troquei de colégio. E até hoje eu sou indignada com isso, sabe por quê? Eu fico pensando assim, como que tem cara escroto no mundo desse jeito, né? Basta uma mulher, no caso na época eu era uma criança, né? Mas basta uma mulher ser educada, ser gentil com ele, que ele já acha que a mulher tá dando mole pra ele, que ele já acha que ele tem o direito de agarrar ela. Então, se você é homem, tá me assistindo, tá ouvindo essa história, por favor, não seja um desses caras escroto.